Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise semanal aqui da Forex Academy Club. Portanto, nós vamos fazer aqui uma preparação para a próxima semana, vamos analisar aqui vários pares. Portanto, fazer aqui alguma análise técnica, vamos analisar também fundamentais, relatórios da COTE, portanto, os dados das instituições e dos bancos, vamos ver o que é que os bancos andam a fazer. E, portanto, então, vamos tentar ver se ou quais são as oportunidades que o mercado nos pode dar nesta próxima semana. Vamos começar aqui por olhar para o relatório da COTE, portanto o relatório então das grandes instituições e dos bancos. Obviamente, vocês devem interpretar estes dados, portanto, de uma maneira mais a médio e longo prazo do que mais no curto prazo, ok? Por exemplo, os grandes destaques aqui desta semana são realmente, portanto, no euro, que nós temos aqui uma diminuição de posições longas em 19k, portanto em 19 mil posições. Temos neste momento um saldo positivo de 179 mil posições longas, comparativamente a 198 mil posições longas da semana anterior. Okay? Apesar deste decréscimo, no entanto, o número de posições longas continua muito alto no Euro-USD. Okay? Portanto, como é que nós podemos interpretar estes valores? Como vocês sabem, o Euro-USD, nós vamos ver isso um pouco mais a seguir, encontra-se um pouco agora em alguma consolidação, numa fase de distribuição, digamos assim, em que relativamente eu acredito que nós brevemente vamos ver um pullback. No entanto, como eu estava a dizer, nós temos que ter aqui cuidado da maneira como nós interpretamos estes dados. Lá para nós vermos, por exemplo, que o número de posições longas caiu significativamente, não significa que nós vamos ver uma queda mal o mercado abra, ok? Devemos interpretar estes dados de uma maneira mais, portanto, a médio prazo, portanto, tendo em conta a tendência do preço, se calhar mais no time frame diário ou até semanal. O outro grande destaque para esta semana é realmente aqui, portanto, temos no AUD um aumento de 18k de posições longas, ou seja, posições compradas, relativamente à semana passada que nós tínhamos um saldo negativo em 2000 posições, portanto mais shorts do que longos, e esta semana, portanto, no relatório de sexta-feira, temos aqui um saldo positivo de 16k, ou seja, como é que nós podemos interpretar este dado novamente? Portanto, apesar de o AUD em muitos casos já estar bastante sobrecomprado, portanto bastante alto, significa que, de um ponto de vista institucional e dos bancos, portanto, este par, à partida, pode ter mais condições para continuar a subir e não para inverter para já a tendência, ok? Nós devemos jogar sempre com estes dados e o mais para a frente no EURUSD vou-vos dar um exemplo para vocês poderem compreender um pouco melhor. Para quem tem bastantes dificuldades em compreender, portanto, o relatório da COTE, o calendário económico, eu recomendo que vocês vejam no nosso canal de YouTube, portanto, um webinar que nós temos lá sobre análise fundamental, em que nós vamos ensinar-vos como fazerem de uma maneira correta, portanto, a análise fundamental aqui no mercado de Forex. Vamos passar aqui então para a análise técnica, começando aqui pelo DXY, o índice do dólar americano. Portanto, e porquê que nós analisamos aqui o DXY? Como vocês sabem, nós todas as semanas analisamos aqui o índice do dólar americano. Nós não podemos operar este índice, ok? Isto serve apenas para nós consultarmos a força do dólar americano, se realmente ele está numa tendência de alta, de baixa. Porquê? Porque quando nós operamos os major pairs, por exemplo, pares como o EURUSD, o USD-CHF, o USD-CAD, GBP-USD, todos os pares que têm USD, portanto, ou que negociam contra o USD, vão ser afetados pela força do dólar, ok? E se nós soubermos aqui se o dólar à partida pode ganhar força ou perder força, já sabemos praticamente a direção de todos esses pares, de todos os major pairs. Portanto, começando aqui pela análise técnica, realmente o dólar, ou o índice do dólar americano, neste momento, encontra-se aqui um pouco sideways, portanto, em algum movimento lateral. Nós conseguimos ver aqui claramente, portanto, temos aqui um impulso, temos aqui o preço em acumulação sideways, temos aqui novamente o impulso, depois temos aqui uma correção, novamente o impulso. E eu agora, neste momento,
que estamos aqui a negociar entre um nível de resistência e um nível de suporte. Portanto, estou à espera que o preço agora venha aqui novamente à nossa linha de tendência a atuar como resistência ao preço para nos dar uma oportunidade de venda. Portanto, como vocês conseguem ver, eu tracei esta trendline aqui apenas juntando os pontos mais altos. Enquanto o preço se encontrar aqui abaixo desta trendline, estamos numa downtrend. E se estamos numa downtrend, para quem faz swing trading é mais favorável sempre entrar a favor da tendência, ou seja, entrar numa posição vendedora. Onde é que nós devemos procurar vender? Portanto, vocês já sabem, numa downtrend, quando temos uma linha de tendência, o ponto indicado mais para venda para swing trade é sempre que o preço está aqui próximo da linha de downtrend. No entanto, nós também fazemos day trading e também podemos apanhar as movimentações mais curtas do mercado e podemos tirar ou fazer retornos igualmente muito bons. Portanto, não podemos descartar as pequenas movimentações do mercado. Portanto, como nós estamos aqui a ver, do ponto de vista diário, o preço está aqui basicamente a negociar entre este ponto, entre esta zona de resistência e esta zona de suporte, nas 4 horas. Portanto, nós conseguimos ver aqui o preço a rejeitar esta zona, aqui a ter suporte nesta zona. No entanto, encontramos também aqui esta linha preta, uma zona de suporte aqui nas 4 horas. E o que é que eu acredito que o preço vai fazer esta semana? Portanto, o que eu consigo ver aqui nas 4 horas é realmente, portanto, o preço a rejeitar esta zona aqui de suporte, a fazer um grande impulso, a fazer aqui um alto mais alto, portanto, do que este alto anterior. E agora parece que nós estamos aqui a formar uma espécie de bull flag. Portanto, temos aqui o grande impulso, temos aqui esta, portanto, digamos, esta continuação do preço, portanto, esta acumulação do preço, para depois, então, o preço continuar para o upside. Portanto, para já, através da análise técnica, dos padrões que eu consigo ver, obviamente que nós estamos aqui num ligeiramente sideways, mas o que o mercado me indica para já, e se vocês repararem aqui, nós temos este suporte no nível 92.78, temos aqui já várias rejeições desta zona, o que me indica, portanto, que o preço, o dólar, esta semana pode ganhar alguma força. Realmente nós no mercado Forex nós temos que não tentar prever o mercado, mas sim reagir ao mercado. Portanto, eu estou-vos a dizer que à partida estou à espera que o mercado ganhe força, mas realmente esta semana a nível de fundamentais, até vamos ter muitos fundamentais a afetar o dólar americano e portanto, mais importante do que nunca, temos que ter em atenção portanto, a esses fundamentais e estar preparados para reagir e não tentar prever o mercado, ok? Portanto, por exemplo, nós aqui temos este nível de suporte. À partida, o preço aqui a rejeitar por 3 vezes este nível, a formar este padrão, até poderia considerar que esta zona aqui poderia ser um bom nível de entrada para compra em dólar, ok? No entanto, nós já temos na segunda-feira, por exemplo, uma reunião do Presidente da Reserva Federal Americana, do Jerome Powell, e se afetar negativamente o dólar e nós quebrarmos esta zona de suporte, ok? Nós temos que estar preparados para o que é que o mercado pode fazer a seguir, ok? Se nós quebrarmos uma zona de suporte, sabemos que o mercado muitas das vezes quando quebra uma estrutura volta para retestar a mesma e passa a atuar, portanto quando o preço está abaixo dessa estrutura, essa estrutura vai atuar como resistência e não como suporte e muitas vezes dá-nos uma boa oportunidade de venda, ok? Portanto, isto é apenas aqui um exemplo de portanto, como é que nós nos devemos comportar no mercado, sendo sempre com comportamento de reação e não com tentativa de previsão. Para já, o meu target de upside, caso o preço continue para cima, portanto, reparem que nós temos aqui um grande impulso para o downside, aqui em cima também temos. Podemos usar a ferramenta de Fibonacci desde o início até o final do impulso e ver que realmente aqui nesta zona existe confluência. Portanto, temos aqui este ponto, novamente, esta zona aqui que atuava como suporte ao preço. O preço quebrou para o downside e se nós olharmos aqui nesta zona, temos aqui alguma confluência. Portanto, eu não estou à espera que o preço chegue a esta zona para já esta semana. Para eu ter quase a certeza que nós vamos chegar aqui a esta zona, por exemplo, o que é que eu gostava de ver?
exatamente o preço a quebrar para o upside desta estrutura azul, fazer o retest e confirmar com um padrão bullish para, por exemplo, me dar uma oportunidade de day trading. Ok? Mais uma vez, isto é o exemplo de que existem oportunidades no mercado praticamente todos os dias, embora nem todos os dias tenhamos, apesar de haverem oportunidades, não significa que todos os dias nós tenhamos boas oportunidades, devemos sim estar atentos e reagir ao mercado. Por exemplo, vamos olhar aqui para o EURUSD. Para quem já sabe, para quem costuma ver as análises semanais, já sabe que o EURUSD é basicamente, portanto, o oposto do DXY. E do ponto de vista mensal, portanto, estamos aqui numa zona de resistência e o EURUSD precisa de fazer um pullback. Portanto, tivemos aqui uma grande subida do preço, uma subida de 1300 pips, 370 pips. Portanto, realmente, de um ponto de vista mensal, já está na hora de o EURUSD fazer um pullback, ok? Não significa que será esta semana, mas o que é que nós poderemos, ou que informação é que nós podemos retirar aqui do ponto de vista mensal? Também estamos aqui numa zona de resistência mensal. Podemos usar o Fibonacci desde o início ao final do impulso. Portanto, e encontramos aqui o nível 38.2 em confluência. Portanto, com este nível aqui de antiga resistência agora como suporte. Portanto, para já, esta zona aqui será o nosso target mensal. Ok? Portanto, caso o EURUSD continue ou quebre esta zona aqui, este será o nosso target aqui na casa dos 1.15. Será assim aqui o nosso target de downside do EURUSD. Não sei se este nível vai ser atingido ainda este mês, duvido, mas para o próximo mês tenho alguma confiança de que nós iremos ver o euro-dólar de volta aos 1.15. De um ponto de vista diário, o que é que nós conseguimos reparar? Portanto, apesar de tudo, nós temos aqui muito parecido ao DXY, impulso, temos aqui uma acumulação do preço, uma correção, e depois novamente aqui um grande impulso e agora estamos aqui numa fase de distribuição. Portanto, nós continuamos a ver o EURUSD, como estamos a ver os dados do COT, com bastantes posições longas, portanto ainda em território bastante positivo, quase em máximos históricos. Mas eu acredito, isto aqui é excelente para manipulações, portanto estamos aqui num movimento muito consolidativo de acumulação, distribuição, como quiserem chamar, realmente onde os bancos e as instituições vão aproveitar para fechar as suas posições longas, ok? Quando é que isso vai acontecer? Nós não conseguimos ter a certeza, ok? Ninguém consegue prever o mercado, mas nós sabemos exatamente como é que devemos reagir quando isso acontecer. Portanto, vocês conseguem observar nos dados da COD que algumas posições vendedoras já estão, portanto, vendedoras a ser abertas, compras a ser fechadas, ok? Portanto, vocês têm que ter noção. Por exemplo, para os bancos e instituições faz muito mais sentido eles fecharem os lucros, as posições em compra aqui em cima, portanto, do que realmente quando o mercado descer, eles não vão querer fechar as posições aqui nesta zona, vão querer fechar cá em cima. Neste momento estamos numa fase, portanto, de distribuição em que realmente aos poucos vão começar a fechar posições até que haja um grande impulso e a partir daí o EURUSD vai rapidamente atingir o nosso target de downside. Portanto, de um ponto de vista diário, o que é que nós conseguimos ver? Ainda estamos em uptrend, portanto, se nós unirmos aqui os pontos mais baixos do gráfico, conseguimos ver que ainda estão em subida. E temos aqui esta zona de suporte e resistência, portanto, aqui uma zona de estrutura bastante importante. Como é que nós podemos ter aqui uma oportunidade? Portanto, quando o preço fizer um impulso para downside e quebrar a nossa estrutura, já sabemos que existe sempre uma forte possibilidade de haver um retest e aqui no retest nós vamos procurar nas 4 horas. Geralmente nós vamos sempre aos time frames mais curtos, por exemplo para swing trade, as entradas, as confirmações eu gosto mais de ver nas 4 horas e portanto aqui nas 4 horas vamos procurar por volta do nível 1.1760, portanto um padrão de confirmação que nos leve portanto, a vender até o nível final 1.15. Portanto, realmente vai-se parecer algo com algo assim do género, o que nós vamos procurar durante os próximos tempos. Este é o meu setup para swing trading aqui no EURUSD, ok?
Para já, como vocês conseguem ver, price action aqui muito choppy, muito lateral, é difícil nós dizermos se o preço vai subir mais um pouco, se vai descer mais um pouco. Portanto, nós vamos aqui esperar pelo grande movimento, pelo grande sell-off do preço e depois sabemos exatamente onde entrar, portanto, em venda. E depois temos aqui uma bela swing trade com um target de aproximadamente 250 pips para o downside. Relativamente ao USDCHF, portanto, tal como o DXY, o índice do dólar americano, é aqui um par que respeita muito os movimentos do dólar americano, portanto, novamente, e conseguimos observar aqui melhor do timeframe diário. Temos aqui a tal, então, consolidação do preço, tivemos aqui um impulso, novamente aqui uma zona de consolidação, novamente um impulso, e agora estamos aqui a consolidar outra vez. Portanto, realmente eu identifiquei apenas aqui no gráfico as estruturas de suporte e resistência, tal como o DXY nós estamos aqui a negociar entre o nível de suporte e o nível de resistência, portanto estamos sideways, ou seja, para swing trade nós não temos grandes oportunidades para já, portanto uma oportunidade clara seria, por exemplo, se nós quebrássemos esta zona azul que atua como resistência ao preço para o upside, esperávamos pelo retest com um padrão bullish e depois então comprávamos, por exemplo, até à próxima zona de resistência, ok? De um ponto de vista de day trading, para quem gosta de fazer day trading, portanto, o que me parece para já é que o preço, portanto, não se esqueçam que nós estamos aqui a operar num range. Operar num range nem sempre, portanto, o ideal é sempre vendermos em cima, comprarmos em baixo. Negociar a meio do range é a zona mais perigosa, é preciso alguma cautela, portanto, no entanto, nós conseguimos ver aqui alguma zona de suporte. Day trading, se eu fosse fazer day trading neste par, estaria a olhar aqui para o upside, portanto, após esta vela bullish engulfing, possivelmente diria que o SDCHF vai voltar aqui à zona dos 0,9183, ok? Portanto, para já é isto mesmo que nós temos aqui no SDCHF, esta é a previsão, é muito difícil, portanto, para já nós conseguirmos estar a ver outro tipo de oportunidade. Se vocês repararem, portanto, nós até temos aqui quase uma espécie de padrão cabeça em ombros invertido, ok? Portanto, realmente pode estar próximo da grande recuperação do dólar americano. Relativamente ao USD-CAD, o USD-CAD à partida apresenta aqui uma oportunidade de compra para esta semana. Portanto, novamente, do ponto de vista semanal, vamos apenas ver o que é que aconteceu no passado. Identifiquei aqui um nível forte de suporte e resistência. Acumulação, impulso para downside, aqui um pequeno pullback, novamente o impulso, e agora o preço parece estar a recuperar. Portanto, como vocês conseguem ver, temos aqui um forte nível semanal. Eu acredito que nós esta semana vamos chegar, ou vamos testar este nível aqui semanal, 1.3320, ok? Portanto, um nível que tem sido bastante respeitado no passado. Se nós, portanto, medirmos aqui em cima, até conseguimos ver um padrão novamente, aqui um padrão cabeça e ombros. Se nós pegarmos aqui no Fibonacci desde o início até o final do impulso, vemos que temos aqui um nível 50% em perfeita confluência com esta zona aqui de suporte e resistência semanal. Portanto, para já, este aqui vai ser o meu target de upside para esta semana no USD-CAD. Parece-me a mim também que estamos aqui a formar uma espécie de padrão cabeça e ombros invertido. Portanto, novamente aqui ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Ok. Temos aqui uma vela também bullish engulfing, ou seja, também se eu for fazer day trading, segunda-feira irei estar atento a esta oportunidade e esta possível oportunidade de compra aqui até o nível 1.33 no par USD-CAD. Portanto, para esta semana é realmente isto que eu espero aqui no par USD-CAD. Relativamente ao NZD-JPY, portanto, o NZD-JPY nós temos, portanto, temos aqui uma forte uptrend, um forte impulso para o upside, e o preço agora está-se a mover basicamente entre este nível de resistência, onde nós temos aqui quase um triple top, aqui com um fake breakout, e temos aqui uma linha de uptrend. Portanto, esta semana o que eu estou à espera é que o preço volte aqui para baixo. Como vocês conseguem ver, e aqui nas 4 horas é mais visível ainda, nós temos aqui este nível 71.04, muito próximo do key level, em que antes atuava como suporte e agora
a atuar como resistência e reparem o número de rejeições que nós já temos nesta zona. Portanto, realmente é de esperar que o preço, e se vocês repararem aqui até no diário temos aqui uma acumulação do preço, portanto não se espantem em ver um forte movimento esta semana no NZD-JPY. E eu acredito que esse movimento, portanto, será em direção aqui a esta zona, que atua como suporte, portanto antigamente atua como resistência, uma zona de estrutura que também está em confluência com a nossa linha de uptrend. Portanto, para esta semana, aqui nas 4 horas, vou estar atento, portanto consegui identificar aqui esta zona de estrutura. Portanto, ou o preço volta novamente aqui a esta zona e forma um padrão e me dá uma oportunidade de venda, ou vou esperar aqui portanto, pelo break aqui desta zona, pela quebra, por um pullback e então aqui procurar o meu padrão bearish, portanto um bearish engulfing, uma evening star. Portanto, vocês têm que saber estes padrões de price action e realmente então a partir daí podem vender com confirmação e com um bom risk reward. Relativamente ao AUD-NZD, portanto, a AUD-NZD na semana passada realmente até uma semana bastante bearish. Portanto, eu aqui no time frame semanal identifiquei apenas as 3 zonas semanais mais que se destacam aqui mais no gráfico e reparem como apenas desenhando aqui 3 zonas de suporte e resistência nós conseguimos perceber quase o que é que pode acontecer no preço. Portanto, de um ponto de vista semanal quebramos aqui esta zona do nível 1.0820, uma zona de suporte e resistência e realmente o que nós vamos estar aqui à procura, portanto até podemos também se calhar desenhar aqui uma linha de downtrend, o que vamos estar aqui à procura será realmente de um pullback, portanto o preço faça um pullback até aqui alguma zona de confluência para nos dar uma oportunidade de venda, ok? Portanto isto realmente o preço pode vir aqui até esta zona, como pode simplesmente fazer aqui um pequeno pullback, portanto esta área onde antes atuava como suporte, aqui atua como resistência e a partir daqui nós teremos uma oportunidade de venda. Portanto, para já bastante bearish aqui o AUD-NZD, tanto de um ponto de vista diário como semanal, portanto para swing trade sem dúvida alguma que esta semana penso que oportunidades vendedoras serão mais seguras. Relativamente ao EUR/GBP, portanto o EUR/GBP nós estivemos aqui muito próximo devido estar aqui esta zona semanal, acabamos por não conseguir, portanto a Libra ganhar alguma força, viemos retestar então aqui também esta zona que tinha sido quebrada com este forte impulso, portanto penso que nós viemos aqui mais ou menos até o nível 50% de retração, exatamente. A partir daqui o preço realmente ganhou alguma força. No entanto, portanto, reparem aqui neste forte impulso. No entanto, aqui nas 4 horas, ou até se passarmos aqui às 2 horas, conseguimos ver que o preço está numa downtrend, portanto, a linha de tendência é descendente. O que é que realmente nós conseguimos ver? O preço está aqui numa zona de confluência, temos aqui no nível 50%, temos aqui também muito próximo da linha de downtrend, ok? Portanto, a partir daqui até podemos ter uma boa oportunidade de venda. No entanto, de um ponto de vista semanal e diário, portanto, no médio e longo prazo, ainda existe espaço para o EUR/GBP continuar para o upside. Portanto, nós aqui o que temos que fazer é esperar por volume, esperar por uma vela bearish engulfing ou por um padrão, portanto, de reversão, um double top ou um cabeça e ombros para a oportunidade de venda. Para já, esta vela aqui vermelha com pouco volume não é suficiente para nós fazermos uma entrada, ok? E realmente até pode acontecer o mercado quebrar para o upside. Se o mercado quebrar para o upside, sabemos que esta zona azul aqui vai passar a atuar como suporte e não como resistência e até pode ser um bom ponto de entrada, até pode ser aqui um bom ponto de entrada em compra rumo até aqui ao nível de resistência semanal. Portanto, muito próximo da zona dos 0,93. Novamente, aqui a importância de nós, portanto, não ficarmos aqui apenas à espera de uma oportunidade de venda, sabermos reagir se o mercado quebrar para o upside, onde comprar, se o mercado formar um padrão bearish, sabemos onde comprar e também onde sair do mercado. Relativamente ao GBP/USD, o GBP/USD, portanto, nós viemos aqui de estar na semana passada
Para já na semana passada tivemos aqui um forte impulso para o downside. Nesta semana anterior também fizemos aqui o pullback, portanto creio que isto foi aqui há 2 semanas atrás. Na semana anterior fizemos aqui o pullback à estrutura quebrada e o preço praticamente a formar aqui um padrão de Evening Star, ok? A mostrar aqui alguma rejeição aqui desta zona, perfeitamente normal. No entanto, nós continuamos em uptrend aqui no time frame diário. Eu acredito que nós vamos brevemente testar esta linha de uptrend e novamente testar esta zona azul, ok? Portanto, do ponto de vista de 4 horas, para já o que nós temos aqui é o tal forte impulso, temos aqui o tal movimento corretivo e o que é que eu consigo identificar? Portanto, esta zona aqui de suporte e resistência, apesar de tudo e de estarmos a formar um padrão bearish engulfing, não podemos esquecer que nas 4 horas nós ainda estamos aqui numa uptrend, portanto o preço a fazer baixos cada vez mais altos, altos mais altos, portanto o ideal seria nós, portanto podemos até voltar cá em cima novamente, mas depois quebrarmos aqui a linha de uptrend, quebrarmos esta zona aqui de estrutura e portanto no retest aqui novamente procurarmos o nosso padrão bearish, procurarmos ali o nosso, a nossa vela bearish engulfing, o nosso Evening Star e então a partir daí nós vendermos até aqui próximo do nível 1.27, 1.2750. Relativamente ao AUD-USD, portanto o AUD-USD também temos aqui uma análise se calhar um pouco parecida ao GBP-USD, também um par que negocia portanto contra o dólar americano, que eu espero que o dólar americano ou portanto estas análises que nós estamos aqui a fazer, a previsão e o que mais me indica aqui é que o dólar americano vai brevemente ganhar alguma força. Portanto, o que é que eu fiz aqui também? Novamente identificar zonas de suporte e resistência, identificar a linha de tendência, portanto coisas que nós fazemos sempre em todas as análises, muito básico, e tentar ver um padrão que se possa formar. Portanto, aqui para os mais atentos, penso que vocês já repararam que nós podemos fazer novamente aqui um padrão cabeça e ombros. Portanto, temos aqui esta zona de estrutura a atuar como resistência e suporte ao preço. Se o preço quebrar para o downside, vai retestar com certeza esta zona e se formar uma vela bearish engulfing, como por exemplo nós temos aqui, ok? Obviamente, se será visto aqui após este impulso, será num contexto totalmente diferente do que vemos aqui no uptrend. E aí sim, portanto, por exemplo, este aqui seria o nosso ponto de entrada e teríamos aqui uma excelente oportunidade de venda no par AUD-USD. Relativamente ao AUD-CAD, portanto, também um par que já se encontra bastante alto, aqui próximo de uma zona de resistência. Temos aqui também uma acumulação, várias inside bar, portanto, inside bar são velas em acumulação. Muitas vezes é para continuarmos numa. Portanto, quando nós vemos uma inside bar a meio de uma uptrend, geralmente é para o preço continuar nessa tal uptrend. Como aqui nós estamos numa zona de resistência, em que o preço já rejeitou por 2 vezes, eu acredito que será para nós quebrarmos para downside. Novamente aqui uma análise algo parecida com o GBP-USD, até podemos desenhar aqui uma linha de uptrend, ok? Portanto, temos aqui a tal estrutura, novamente a possibilidade de nós vermos aqui um padrão cabeça e ombros. Portanto, vamos esperar que a linha de uptrend seja quebrada, faça aqui um retest nesta estrutura a ser, portanto, a atuar como suporte e resistência. E se formar aqui o padrão bearish, vamos vender, portanto, até uma análise aqui muito, muito semelhante ao AUD-USD. Portanto, normalmente até seria parecida porque é um par AUD, mas pronto, como vocês conseguem ver, quando vocês já têm o vosso olho treinado, quando vocês já conhecem os padrões do mercado, eles aparecem vezes e vezes se encontram. Portanto, aqui o SJPY não tenho muito a dizer. É um par que está com price action muito shop e já não opera este par há bastante tempo. Nós tínhamos falado na semana anterior e há 2 semanas que estávamos nesta consolidação. Ou ia haver um breakout para o downside e vínhamos testar esta área azul, que foi exatamente o que aconteceu, ou ia haver, portanto, um breakout para o upside e vínhamos testar esta área azul. Portanto, o breakout foi para downside. Para já, o que é que nós conseguimos ver? Não existe aqui grandes oportunidades nem para compra nem para venda. Acredito que a partir desta área vamos fazer um pullback. Talvez identificar aqui uma zona de suporte e resistência que tenha sido quebrada. Ok? O preço provavelmente agora
pode fazer aqui um pullback até esta zona, depois voltar aqui novamente, não sabemos. É um par que eu considero que para já nestas últimas semanas não tem estado ou não tem sido os mais fáceis, pelo menos para nós operarmos. Relativamente ao NZD-USD, portanto, o NZD-USD continua extremamente bullish, a apontar para o upside. Reparem, nós temos aqui esta zona de estrutura amarela, a atuar como suporte e como resistência, quebramos para o upside, portanto, na semana de 24 de agosto. Depois viemos aqui fazer o retest e esta semana anterior tivemos aqui uma vela bearish engulfing no semanal. Portanto, o que aqui isto indica? Que realmente o preço quer continuar para o upside e o próximo target de um ponto de vista semanal é aqui o nível, portanto 0,69, mais ou menos o key level 0,69, e é esse nível que nós possivelmente vamos ver a ser atingido, se calhar até o final do mês de setembro, se calhar no início do mês de outubro, mas para já temos aqui um NZD-USD bastante bullish, ok? Temos que ter aqui alguma atenção. No entanto, realmente o NZD é bastante forte. Eu estava aqui a falar de termos alguma atenção porque se o dólar ganhar força, este par pode realmente cair para o downside. No entanto, ainda temos aqui esta linha de uptrend a atuar como suporte. Ainda estamos aqui com muita margem para continuar a subir, portanto, para já compensa muito mais e é muito mais seguro nós entrarmos aqui em compra no NZD-USD do que em venda. Relativamente ao XAU-USD, portanto ao ouro, mais uma semana em que nós tivemos aqui o ouro a consolidar, portanto a negociar aqui entre esta zona azul de resistência, esta zona amarela de suporte. Portanto, estamos aqui a negociar no range, vocês já sabem, quando nós temos aqui um range, o que é que nós fazemos? Esperamos ou por uma quebra para o upside, retest e confirmação de que agora esta zona vai atuar como suporte e não como resistência e compramos, ou então breakout da zona de suporte, confirmação no retest de que a zona vai atuar como resistência e não como suporte e vendemos. Portanto, não há muito a dizer, temos que esperar aqui no ouro. Como vocês sabem, o ouro tem andado pouco volátil, tem andado calado nestas últimas semanas, mas após uma acumulação geralmente aparecem fortes movimentos impulsivos. Relativamente ao petróleo, para nós acabarmos aqui a nossa análise semanal, portanto o petróleo aqui ainda a negociar na casa dos $40. Se formos aqui ao ponto de vista mensal, portanto tínhamos esta zona aqui a atuar, como suporte ao preço, o preço quebrou para o downside e depois veio aqui, está neste momento a retestar de um ponto de vista mensal esta zona. Portanto, o que é que nós conseguimos ver? De um ponto de vista mensal está a ser formada aqui uma vela Hanging Man. Portanto, esta vela é geralmente vista no final de uma uptrend, que é exatamente isso que está a acontecer, e marca o final da mesma. Portanto, significa que se nós fecharmos um mês com uma vela assim daquele género, em outubro possivelmente vamos ver uma quebra no petróleo. O primeiro target já, portanto, uma zona já confirmada como suporte fica ao nível dos $36 ao barril. O próximo suporte, e olhando aqui para baixo, portanto, seria possivelmente aqui na casa dos $30. Portanto, quem sabe se no próximo mês nós vamos chegar aqui aos $30 ao barril. Ok, de momento estamos aqui numa forte resistência, em que o preço, como vocês podem ver, estava bastante impulsivo, começou a desacelerar bastante e agora, portanto, possivelmente pode formar aqui um padrão de reversão, um double top ou cabeça em ombros e ter então aqui um pullback até à casa dos $30. Portanto, agora que nós já vimos aqui a análise técnica, vamos dar uma olhadela no calendário económico, vamos ver que notícias vamos ter para esta semana. Portanto, olhando assim à partida para o calendário económico, o que eu vos posso dizer é que espero uma semana com alguma volatilidade no mercado. Portanto, o Presidente da Reserva Federal, o Powell, Jerome Powell, a falar na segunda-feira, Jerome Powell a falar na terça-feira, Jerome Powell a falar na quarta-feira e Jerome Powell a falar na quinta-feira. Portanto, realmente é preciso ter alguma cautela esta semana. Como vocês conseguem ver, temos aqui várias notícias de impacto vermelho, portanto de alto impacto no mercado. Taxas de juros aqui do NZD na quarta-feira às 3 da manhã. Também tenham cuidado, quem tiver trades do NZD abertas, fechar aqui antes destas notícias, ok? E de resto,
Portanto, temos aqui na quinta-feira também dados de pedidos de desemprego do dólar americano, portanto, dados que afetam sempre o mercado. Quarta-feira temos aqui um dia, portanto, recheado de notícias também do euro, do PMI, portanto, ter aqui alguma atenção estas primeiras horas de trading da sessão europeia, alguma volatilidade possível no euro, ok? E depois, portanto, nos dias restantes, às 3 da tarde, tenham cuidado, porque realmente o Jerome Paulo costuma provocar alguma ansiedade no mercado, ou seja, as suas reuniões costumam afetar o mercado não só depois de falar, mas também um pouco antes. Portanto, muitas vezes vemos os mercados a consolidar, portanto, os traders à espera do que é que vai ser anunciado e depois, portanto, após o anúncio, vemos o mercado a disparar ou para cima ou para baixo. Portanto, esta semana tenham algum cuidado, penso que vamos ter aqui alguma volatilidade. E não se esqueçam também que as notícias, na maior parte das vezes, provocam volatilidade e não mudam a direção do mercado, ok? Portanto, operem com segurança, não se esqueçam de usar sempre um stop loss, protejam a vossa banca, usem sempre os lotes adequados e pronto, são estes os meus votos para a próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa semana de trading.